Bom dia, William. Tudo bem? Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, Dilce. Seja bem-vinda, querida. Estão me ouvindo bem? Bom dia, Marcela. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A imagem tá boa, o som tá bom, a voz. Obrigado, Marcela. Vamos começar mais um devocional, mais um dia aí iniciando na presença de Deus. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda. Iniciando aí mais um dia, cheio da graça, do favor de Deus, o dia que o Senhor preparou, né? Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração desde domingo. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo, Deus abençoe. Olha os coraçãozinhos subindo aí, vamos ativar os corações, né, para divulgar essa live. Essa palavra eu venho meditando nela, lendo, e desde domingo, né? Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E bom dia, Rê, seja bem-vinda. E essa palavra ela foi sendo construída no meu coração, como eu falei, desde domingo. E é interessante a gente tentar imaginar. Os discípulos estavam vivendo com Jesus, os discípulos estavam andando com Jesus. Jesus estava ali, junto com eles, os ensinando, ministrando na vida deles. Mas de repente os discípulos começam a entender que Jesus Cristo ia morrer. O próprio Jesus depois disse para eles que iria morrer, que teria que passar pela morte e morte de cruz. Eu imagino, e quero que você tente imaginar, a sensação dos discípulos naquele momento em começar a entender que o Mestre, aquele que se dizia o Messias, o Deus encarnado, iria morrer. Mas o mais interessante disso tudo é que o próprio Jesus disse para eles que depois da morte, ele ressuscitaria. Inclusive antes da morte, Jesus marcou um encontro depois. Vocês já pararam para pensar nisso? Antes da morte, Jesus Cristo marcou um encontro com os discípulos no Mar da Galileia. E
E de fato, isso aconteceu. Bom dia, Laura. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. E de fato, isso aconteceu. Jesus Cristo foi crucificado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E teve um encontro com os discípulos na Galileia. Bom dia, Dázima. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Mas não para por aí. Depois os discípulos percebem que ele ia embora. E de fato aconteceu. Jesus começou a subir aos céus. Mas antes disso tudo acontecer, dele ir embora, ele disse uma frase, e essa frase é a frase que eu quero começar o devocional de hoje. Jesus Cristo disse para os discípulos: eu não vos deixarei órfão. Eu não vos deixarei órfão. Ou seja, vocês vão continuar neste mundo, vocês vão continuar vivendo, eu estou indo embora, estou indo para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão, ou seja, vocês não estarão sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo. Então, queridos, na nossa jornada, bom dia, Irla, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Na nossa jornada, a gente não está só, a gente tem a presença do Espírito Santo, que nos convence, que nos ensina, que nos dirige, que nos faz caminhar. Nós somos templo do Espírito Santo. E precisamos andar com o Espírito Santo, precisamos viver com o Espírito Santo. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos convence da palavra, é Ele que nos enche de sabedoria e graça para viver um dia de cada vez. Olha o que está escrito na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Presta muita atenção nestes versículos que eu vou ler com vocês. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Diz assim: digo, porém, o seguinte, isso é Paulo falando: vivam no Espírito, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que vocês façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Agora ele vai dizer quais são as obras da carne. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Então isso são as obras da carne. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, agora vem o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Agora, essa última frase, presta atenção nessa última frase de Paulo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu deixo aqui uma pergunta. O Espírito Santo habita em você? Você anda com o Espírito Santo? Fica muito claro. Bom dia, Daniela. Seja bem-vinda, querida. Fica muito claro que Paulo, ao ensinar os Gálatas, ele mostra profundos princípios espirituais baseados nos ensinamentos de Cristo. Ele explica que podemos viver em dois níveis, ou pela carne, ou pelo Espírito. Podemos viver em dois níveis, ou pela carne, ou pelo Espírito. Entenda uma coisa, o nível carnal é onde apenas a alma domina a nossa existência. O nível carnal é onde apenas a nossa alma domina a nossa existência. Ou seja, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas vontades. Então, o nível carnal é onde a alma domina a nossa existência. Agora, nesse momento, quando a alma domina a nossa existência, o espírito acaba sendo sufocado pelos impulsos da nossa carne. Isso é o que a gente vai chamar de nível humanismo, o homem vivendo por si só. Entregue aos seus desejos, às suas vontades, às suas paixões e obedecendo o seu coração. Agora é interessante que em Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Então, queridos, existe uma frase que é uma frase do inferno, que eu costumo dizer, que o mundo fala muito, que é: siga o seu coração. Siga o seu coração. Siga. Siga o seu coração e veja onde você vai parar. Em que situações que o seu coração vai te colocar. Em que circunstâncias o seu coração vai colocar. Isso é viver pela carne. Agora, o nível do Espírito, como o próprio nome já diz, é onde o Espírito domina a nossa existência humana. E nesse momento, quando o Espírito domina a nossa existência humana, deixamos de viver escravos das nossas paixões, dos nossos desejos e dos nossos sentimentos. Porque quem manda é o Espírito. Então nós temos essas duas opções: ou vivemos pela carne, ou vivemos pelo Espírito. Guarde bem isso. Quem anda no Espírito é incorruptível. Quem anda no Espírito é incorruptível. Para vivermos neste nível do Espírito, existe apenas um caminho, que é o caminho do novo nascimento, que é nascer de novo. A partir do momento que nascemos de novo, somos cheios do Espírito Santo.
e começamos a viver pelo Espírito Santo. Começamos a nos tornar habitação do Espírito Santo. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Começamos a viver pelo Espírito Santo. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 11. A partir do momento que nascemos realmente, nascemos de novo, começamos a viver pelo Espírito e nos tornamos habitação do Espírito Santo. Nos tornamos habitação daquilo que Jesus disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, que vai convencer do pecado, que vai convencer da justiça, que vai convencer da minha palavra e que vai fazer andarmos nele. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. Olha o que está escrito em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, olha só. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, o mesmo Espírito que levantou Cristo da morte, habita em você, habita em mim. Esse mesmo Espírito nos vivifica todos os dias e nos faz caminhar todos os dias. Quando você acorda de manhã, o Espírito Santo está te trazendo de volta a uma vida, um novo dia, um novo momento de recomeçar, de continuar, de caminhar, de continuar fazendo aquilo para qual você foi chamado para fazer, que é o seu propósito, que é aquilo que Deus te confiou para fazer. Seja o seu trabalho, seja a sua vida ministerial, seja uma dona de casa, seja uma empresária, seja um homem que fica em casa e trabalha em casa, seja um empresário, seja um profissional, aquilo que Deus te chamou para fazer, é onde você é vivificado pelo Espírito e podendo viver segundo a vontade do Espírito. Depois que nascemos de novo e que começamos a viver pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Precisamos agora passar para um próximo nível, que é o nível do desenvolvimento espiritual, que é o que chamamos de maturidade cristã, maturidade espiritual. Olha o que Paulo novamente vai nos ensinar na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha isso. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então surge uma dúvida: como é que eu sei que eu estou amadurecendo espiritualmente? Como é que eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Eu deixo de fazer as coisas que eu fazia quando eu era menino. Eu deixo as coisas velhas para trás. Eu deixo as coisas que eu fazia que não agradavam a Deus. Eu deixo de seguir a minha carne, de seguir o meu coração, e começo a passar por um nível mais de maturidade, onde eu deixo a minha vida começar a ser guiada pelo Espírito Santo. O meu vocabulário muda, a minha forma de pensar muda, a minha forma de viver muda, a minha forma de vestir muda, os ambientes que eu frequento mudam, tudo muda. Eu não sou mais menino ou menina, eu estou começando a passar por um nível de maturidade que só é possível para aqueles que deixam ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos ter a consciência de que Satanás, o nosso maior inimigo, faz de tudo para que vivamos no nível carnal, pois dessa forma
começamos a apagar o Espírito Santo da nossa vida. Ele continua em nós, mas ele é apagado e eu começo a viver segundo a minha carne. Por isso que Paulo vai chamar que aqueles pensamentos que vêm na nossa cabeça, que desperta desejos e vontades carnais, são chamados de dardos inflamados, são aquelas setas que voam na nossa direção. Por isso que Paulo e o próprio Jesus Cristo diz: vigiai. Vigiar é isso. Não vai, claro que vai ter momentos que a gente vai pender para a carne, porque se não estamos firmes em Deus, firmes em Jesus. Por isso é o motivo desse devocional toda manhã, para que possamos começar o dia diante de Deus, sendo sustentado por Ele, sendo fortalecido nele, vivendo por Ele, para que a gente não desvie do nosso caminho e comece a voltar a viver de novo pela carne. Precisamos viver pelo Espírito e no Espírito. O próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz: não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. Bom dia, Sandra. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Nós temos o perigo de apagar o Espírito Santo em nós. E dessa forma, a carne prevalece e vivemos segundo ela. Temos que nos mover, andar no Espírito, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Precisamos estar atentos, vigilantes, em espírito de oração, vivendo um dia de cada vez pelo Espírito Santo. 2 Coríntios, de novo, capítulo 2, versículo 11, olha o que Paulo diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções deles. Não devemos ignorar, existe um opressor, existe um inimigo, existe um adversário, que o próprio Pedro diz que fica ao derredor nosso, rugindo como um leão, esperando uma brecha para entrar e nos consumir, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a vida pelo Espírito Santo. Precisamos viver e andar pelo Espírito. Só dessa forma conseguiremos vencer. E por que devemos andar no Espírito? Por que devemos andar no Espírito Santo e ter uma vida com o Espírito Santo? Primeiro, porque vivendo pelo Espírito, temos a vida de Cristo em nós. Vivendo pelo Espírito, temos a vida de Cristo em nós. Olha o que Gálatas, a carta de Paulo ao Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que fantástico que Paulo está dizendo. Não sou eu mais que vivo. É a vida de Cristo que vive em mim, através do Espírito. Esse viver agora que tenho na carne, ou seja, a gente tem uma carne. A gente está aqui de corpo. Estamos vivendo aqui nesse mundo de carne, de corpo. Então, esse viver agora que eu tenho na carne, enquanto eu estou vivo, eu vivo pela fé, eu submeto a minha carne ao senhorio de Cristo. Eu submeto a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, ao senhorio de Cristo. E dessa forma, eu entendo que eu sou filho de Deus e nele eu venço todos os dias. Por isso, querido, ao acordar de manhã, submeta esse dia à soberania de Deus e deixe o Espírito ser o seu guia
Deixa o Espírito Santo te mostrar o caminho. Isso é ter a vida de Cristo em nós. Quando aceitamos Jesus Cristo, Ele passa a viver em nós e nós somos um com Ele, como Ele foi um com o Pai. Isso significa que podemos ter a mente de Cristo, ou seja, tudo que você fizer na vida, qualquer decisão que você tomar, use a mente de Cristo. Ou seja, como Ele agiria nessa situação. Eu preciso tomar uma decisão, como Cristo tomaria. Eu preciso falar alguma coisa para alguém, como Cristo falaria. Eu preciso pensar sobre essa questão, como Cristo pensaria. Isso é ter a mente de Cristo. E isso só é possível pelo Espírito Santo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, olha só. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Queridos, isso é tão importante que se a gente pensar como Cristo, ou se a gente já tivesse pensado lá atrás como Cristo, quantas coisas a gente não teria feito e quantas situações a gente não teria entrado. Mas o que passou, passou. O importante é daqui para frente. Daqui para frente, temos que viver conforme a vontade de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, nos dando a vida de Cristo em nós e fazendo-nos ter em nós a mente de Cristo. E quando temos a mente de Cristo, faremos coisas que Cristo fez. O próprio Jesus Cristo disse: vocês farão coisas maiores do que essas que eu fiz. Olha o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você tem uma fé nesse nível? Você tem uma fé que basta uma oração sua, a situação muda? Basta uma oração sua, o enfermo é curado? Basta uma oração sua, em Cristo Jesus, a situação se transforma? Precisamos viver esse nível de fé, e isso só é possível através do Espírito Santo. Então, queridos, o Espírito Santo habita em nós. E precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito, para que possamos tomar as decisões, para que possamos caminhar, para que possamos viver segundo a vontade soberana do Senhor. Queridos, não estamos caminhando sozinhos. Temos um ajudador, temos um consolador, temos uma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo, que está pronta sempre em nós, conosco, nos fazendo andar. Estejam sensíveis à voz do Espírito. Aquela voz que diz para você: não faça isso, isso não é errado, isso não é certo, isso é errado, não fale isso. Isso é o Espírito Santo. Para finalizar, eu quero ler com vocês a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Os hebreus foram rebeldes na travessia do deserto, não quiseram ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus. Por isso, aqueles milhares e milhares e milhares e milhares de hebreus que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Calebe.
não sejam como esses. Ouvem a voz de Deus, ouvem a voz do Espírito. A voz do Espírito Santo está clamando todos os dias para vivermos segundo a vontade de Deus, crucificar a nossa carne com Cristo e viver uma vida totalmente no Espírito. Não é fácil, mas é possível em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que esse devocional, que essa palavra possa ser vida para cada um de nós. Que possamos ter a consciência de que não estamos sós, de que o Espírito Santo habita em nós e que dessa forma conseguimos viver, realizar, pensar, agir como Cristo. Ao ponto de dizer como Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Para isso, precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês, para que essa palavra possa ser vida em nós e sabermos que no dia de hoje estamos iniciando cheio da presença do Espírito Santo. Que Deus possa nos guiar a viver nesse Espírito todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração e que possamos viver o dia de hoje cheio da presença do Espírito Santo em nossa vida, nos guiando, nos fortalecendo, nos animando, nos renovando e nos fazendo viver segundo a vontade do Senhor. Amém? Faça do seu lugar aí um altar. A própria palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se somos templo do Espírito Santo, somos um altar vivo do Espírito. E esse local que você está, como esse local que eu estou, é templo do Espírito Santo. É um lugar santo, porque Deus se faz presente. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença. Presença essa maravilhosa, presença essa que não conseguimos ficar do mesmo jeito, porque diante da Tua presença tudo se transforma, tudo se restaura. Obrigado, Pai, por nos despertar, por nos fazer estar aqui vivendo este momento, ouvindo a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, porque isso tudo só está sendo possível, porque assim o Senhor quis. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu grande amor que nesta manhã nos alcança mais uma vez. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam nessa manhã mais uma vez. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade na nossa vida e continue fazendo morada em nós. Oh, Pai, como é bom aprender e ouvir mais da Tua palavra, aprender e entender que não estamos sós. Como Teu próprio Filho Jesus disse, não vos deixarei órfão. E o Espírito Santo habita em nós, que possamos ter os nossos ouvidos sensíveis à Sua voz, que possamos estar atentos, vigilantes, para não cairmos em tentação e nem ciladas que o adversário nos oferece todos os dias, que possamos ser revestidos dos pés à cabeça pelo Espírito Santo de Deus e dessa forma resistir tudo aquilo que não provém da Tua vontade, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço agora por cada um que está online comigo, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a sua casa, a sua família, seus filhos, seus negócios, que o Espírito Santo invada todo local onde ele estiver e que ele possa ser abençoado em nome de Jesus, em todas as esferas da sua vida. Senhor, continua firme conosco, caminhando, nos sustentando, nos ajudando, e que este novo dia que está começando seja cheio, cheio, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua graça e cheio do Teu favor. Que possamos estar seguros, alicerçados no Senhor, e ao chegar no final deste dia, possamos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor tem feito.
Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, para que possamos viver plenamente, segundo a tua vontade. Tira de nós todo medo, toda preocupação, todo anseio, toda angústia, e que haja somente em nós espaço para a tua paz. Que a tua paz invada o nosso ser e que possamos viver plenamente nessa paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que o Senhor vos abençoe, que esta palavra possa ser uma palavra de esperança, de vida para vocês, que o Espírito Santo vos renove na presença de Deus. Amém? E que, se for da vontade de Deus, estarei aqui amanhã, às 6 horas da manhã, para mais um devocional e mais um momento de oração. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e que você tenha um dia extremamente maravilhoso na presença de Deus. Que Deus os abençoe e até amanhã.